Eh, Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um Papo Robô, nosso programa de entrevistas com pessoas referência na comunidade Android do Brasil. E hoje eu estou muito feliz de ter aqui comigo a Angélica, que atualmente está como Android Engineer no Spotify e também faz parte do programa de experts de Android no Brasil, junto comigo e outras pessoas muito boas. E vamos bater um papo hoje aqui, trocar uma ideia e falar um pouco mais sobre como é a história dela no Android e um pouco do que ela passou pela carreira e tudo mais. E é isso. Olá, Angélica, tudo bem? Se apresenta para o pessoal também, para quem não te conhece e, pô, obrigado pela presença e bem-vinda. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Gosto muito de estar falando aqui com a comunidade Android do Brasil. Bom, como você já falou, sou a Angélica, trabalho com desenvolvimento Android desde 2012, então 11 anos, já, um bom tempinho. Passei por algumas empresas, startup, consultorias, e agora estou aqui no Spotify. Faz 2 anos que eu estou trabalhando remotamente do Brasil, com pessoas, assim, espalhadas por diversos lugares. Sobre mim, acredito que seja isso. Ah, muito legal, muito legal. Não, vamos falar um pouco mais, começar um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua história. Acho que antes de começar com o Android, né, eu queria falar um pouco mais sobre como é que você começou em tecnologia, né? Como é que foi, assim, o seu início na carreira de tecnologia? Tipo, o que que despertou você a entrar no mundo de tecnologia? Como é que foi o seu começo, assim, que te colocou nesse caminho da programação e no desenvolvimento? Foi bem inesperado, assim, eu diria, porque eu sempre, vivi numa cidadezinha bem pequena, chamada Pinhalzinho, interior de São Paulo. Uhum, Depois de um tempo, quando eu estava ainda na escola, escolhendo curso e tal, eu sabia que eu queria algo relacionado a exatas. Eu sempre gostei uhum. muito de matemática, fui aquela aluna que adorava aqueles Hã. desafios que o pessoal, tipo, fugia e eu gostava. Que legal. E aí procurando por cursos, assim, quando eu estava no já segundo, terceiro ano, acredito que eu tomei a decisão no terceiro mesmo. Uhum, Eu vi engenharia da computação, e aí aquilo me intrigou, assim, eu fiquei: "Ah, talvez esse curso aqui fala que, o mercado de tecnologia só tende a crescer", eu falei: Faz sentido", eu estava tipo era 2008, né, eu entrei na faculdade uhum, em 2009. Então, eu meio que juntei: "Ah, gosto de matemática, parece que é uma boa coisa. Tenho uma certa facilidade com tecnologia, mas nunca tinha programado nada". Eu entrei na uhum. faculdade sem saber o que era um if, um for, nada. Aham. Fui, fui, e na faculdade foi meio que um choque, não vou negar. Uhum, Enquanto eu estava lá, assim. Sim, tinha muito mais homens do que mulheres na minha turma, era acho que por volta de uhum. 70, Intimida um alunos pouco, né? em Assusta um time. pouco, né? Sim, porque ainda mais eu que caí lá de paraquedas, né, sem ter Uhum, muita noção da área, sem ter nada de noção da área, aliás. Éramos 4 mulheres no início e no final ficamos 2, a se formando, né. uhum, uhum. E no começo também pensei em desistir muitas vezes, porque de fato não era o que eu estava esperando, né. Programação para mim no começo parecia um negócio de outro mundo, nunca vou entender esse negócio e tal, Aham. mas quando depois do primeiro ano, acho que as fichas começaram a cair, aquilo começou a ficar um pouco mais natural. E eu vi que Uhum, não era aquele bicho de 7 cabeças, que não era outro mundo, e aí foi assim. E aí a coisa meio que fluiu. Fluiu até os dias de hoje. Ah, que legal. E como é que era pra ti, assim, estando no interior, assim, você tinha alguma referência de tecnologia, uma pessoa que você, tipo,
olhava e se inspirava, assim? Porque hoje a gente tem muito essa quando eu fiz faculdade em 2000 e sei lá, 2011, 2000 e quando me formei, né, o forte era, tipo, PHP, era Linux, não tinha, tipo, celular, Android era estava começando, assim. Eu não tinha tanta referência em tecnologia, assim. Você chegava a ter essas pessoas que você se inspirava? Tinha algum evento na faculdade que você costumava participar? Como é que era pra ti, assim, o mercado de tecnologia, assim? Você tinha alguém pra você olhar e falar assim: "Putz, eu quero chegar nesse lugar", assim? Boa pergunta. Eu fiz faculdade em Campinas, então já foi uma mudança para mim, da cidade pequena, eu tive que mudar, pra lá, foi outro choque de Uhum. realidade, Hã. pouco, diferente do que eu estava acostumada. Uhum. Mas na faculdade tinha alguns eventos com ex-alunos. Eu fiz a PUC Campinas, e Uhum. nesses eventos vinham pessoas de que eram alunos da PUC e estavam em empresas, tal, atuando. E lá na região de Campinas também haviam algumas empresas grandes, assim, referências em tecnologia. Então, aquilo ali foi o que eu tinha de referência. Não tinha antes Uhum. da faculdade, como eu disse, não tinha nada, ninguém na minha família, nenhum conhecido, amigo, nem de longe. Eu fui totalmente de paraquedas ali. Imagino. Mas aí a partir da faculdade tinha esses eventos, depois também tinha alguns, assim, feira de profissões, Uhum. o pessoal de empresas ia ali pra faculdade, em busca de talentos mesmo. Tinha também maratona de programação, outro evento que ali era a comunidade dentro da, enfim, já entrando ali na faculdade, né, eu participei, como organizadora de algumas edições da maratona, que Uhum. aconteceu lá na PUC, aí a gente de diversas universidades do estado de São Paulo a Saquei. participar lá, mas era isso, assim, que eu tinha de Uhum. Ah, referência. imagino. Imagino, imagino. É legal, né, porque esse começo de faculdade você tá todo mundo meio que, tipo assim, bem fresco, assim, né, tá começando a procurar vaga de estágio, vaga de emprego como júnior mesmo, assim, é um negócio bem curioso. Sim. E E você aí hã. desculpa. Eu ia falar que também quando você começa, quando você está na faculdade, a área de tecnologia, assim como muitas outras áreas, você tem muitas possibilidades, né. Uhum. E O leque, aí né, muito grande. aham. E você meio que aprende o básico, assim, ali dentro, mas não algo muito específico para alguma área determinada. Uhum. Então, acho que quando a gente tá e quando eu estava naquele momento, eu tentei realmente, participar de diversas, áreas, maratona de programação, feira de universidade e tal, para tentar me achar, me encontrar, sabe, em alguma área. Uhum. Sim. Basicamente foi isso. É legal isso, é legal. É muito legal porque quando você começa você tem, tipo, um leque de chances, mas assim, você vai pela afinidade também, né, às vezes um amigo tá fazendo uma coisa e te mostra, tipo. E é isso que eu queria puxar a próxima pergunta, assim, né, como é que foi pra ti começar no Android, assim, como é que foi seu primeiro contato com o Android? Eu sempre pergunto isso porque é muito curioso, né, cada pessoa veio por um jeito, assim, tem gente que veio por um cliente específico, tem gente que tinha um celular e foi curioso. E eu queria saber de você, né, como é que foi pra ti, assim, o seu primeiro contato com primeira vez que você colocou um cabo USB e colocou rodou um APK, assim, como é que foi pra ti seu primeiro contato com Android, assim? O primeiro contato aconteceu na faculdade, um contato bem rápido, vamos dizer assim, porque realmente estava super começando ainda, Uhum. o Android, mas Você teve lembra uma que ano foi, disciplina. Ah, deve ter mais ou sido menos? 2000 e por volta de 2011, eu Uhum, acho, uhum. 2010, não sei, acho que 2011 já, Saquei. terceiro ano. Foi a disciplina, acho que orientação a objetos, algo assim, que teve um projeto de desenvolvimento Android, como era Java, né. Uhum, E aí a gente fez um aplicativozinho, assim, bem básico, só para realmente aprender e rodar e tal. E aí isso me puxou na minha
na minha primeira no meu primeiro trabalho, onde eu comecei como estagiária, era uma startup e não todos ali não tinham muita experiência, na verdade, é uma startup que iniciou com alguns, alunos da faculdade, da turma que Uhum, eu uhum. estava e algumas outras turmas também. E aí, como eu já tinha feito essa disciplina de Android, meio que eu fiquei com mais uma pessoa responsável pelo aplicativo Android da empresa, sem experiência. Caiu no seu colo, vamos lá, né. Isso, aham, Muito foi bom. bem assim. Aí foi, tipo, aprendendo, procurando no Google, fazendo tutorial de mil Uhum. coisas, para aprender como fazer diversas coisas. Aprendemos coisas erradas, sim, aprendemos, depois refazemos, enfim. Aham. Foi assim no começo, e foi isso que me trouxe pro Android. E aí Que legal. desde então eu permaneci. Algumas vezes eu trabalhei com outras coisas sim, mas o Aham. foco mesmo foi bem Android nativo. Que legal. Tu lembra qual foi o primeiro celular que você comprou pra você, assim? Você provavelmente usou um celular, um Android, tipo, pessoal por muito tempo, né. Você lembra qual foi o seu primeiro dispositivo Android que você comprou, assim? Você falou: "Ah, vou comprar um Android pra mim", assim. Você lembra qual foi? Aí era um LG, mas eu não lembro exatamente qual que era o modelo. Era um LG, um rosinha claro, assim. Muito bom. Durou super, o primeiro celular touch, mas depois, nossa, travava demais usar o Google Maps, eu lembro. Ele Nossa. travava, desligava do nada, eu em Caramba. perdida. Aham, o Google Maps travava. Era Adorei. uhum, Que mas engraçado. quebrou meu galho muitas vezes, eu usava muito na época de desenvolver, porque naquela época também, no comecinho, o emulador, assim, era um sonho, né. Era um Uhum. sonho distante, porque era bem difícil usar emulador no começo. Então o Nossa, device imagino. com certeza era bem útil. Nossa, total. É, engraçado é que faz tanto tempo que a LG nem faz mais celular, né, pra você ter ideia do tanto tempo que passou, né. Eh, não, e eu queria também te perguntar um pouco como é que era, assim, as primeiras aplicações que você começou a trabalhar, assim, eram aplicações muito complexas, era uma coisa mais um CRUD? Qual era o tipo de aplicação que você fazia nesse começo, assim, nesse início de carreira? Olha, eh, variou, como é startup mudava muito, assim, o foco da empresa meio que de repente também, Uhum, mas uhum, na maior parte do período que eu fiquei lá, foi um aplicativo com foco educacional, assim, era pra uhum, em tablets e tinham várias funções ali que ajudavam alunos e professores na escola. Começou uhum, com algo um pouco mais simples, mas depois, com o tempo, ele se tornou um aplicativo bem grande, assim, com várias uhum, funções. Tinha, tipo, o flavor do aplicativo para o professor e o aplicativo para o aluno, tipo, o mesmo, código-fonte gerava 2 uhum, APKs. E aí tinha materiais, tipo PDF, o aluno podia fazer anotações em cima ah, de PDFs e depois isso era sincado, sabe, com servidor e tal. uhum, que Tinha maneiro. agenda, calendário, era bem tinha muita coisa nesse app depois. Eu fiquei lá 4 anos, e aí saí Uhum, de lá, fui para o mundo das consultorias. Aí aham. eu passei por 3 consultorias. Aí o foco Nossa, mudou totalmente, de educação foi para bancos, aham, para, empresas de cosméticos, enfim, vendedores, grandes vendedores de cosméticos no Brasil. Mudou bastante, mas ainda continuo, assim, mais aplicativos grandes. Quer dizer, que uhum, eu achava grande até eu entrar onde eu tô hoje, mas era uhum. complexo, sim, para aquela situação. Nossa, eu imagino. Não, e é legal essa transição, né, porque eu conheci você e outras pessoas também de consultorias, e eu trabalhei em consultoria por um tempo também bem curto, assim, eu infelizmente não clicou muito comigo, assim, sempre fui muito mais próximo de produtos em geral, né, trabalhei em várias startups, mas eu queria saber mais de você como é que foi pra ti, né, essa troca, né, sair fazer o oposto que eu fiz, né, fazer de uma startup pra consultorias, porque a gente sabe que para quem não tá ambientado, consultoria basicamente é uma empresa com vários profissionais, e as empresas contratam essa empresa para trabalhar nos produtos dela. Então, tipo, isso que é o pulo do gato, e hoje em dia no Brasil tem
grande parte das empresas de tecnologia que trabalham com o mobile, assim, acho que elas têm consultoria ou nasceram parcialmente ou integralmente em consultoria, assim. Então eu queria saber de ti, como é que foi para ti essa migração, né, sair do ambiente de startup, mesmo que inicial, né, para um ambiente de consultoria que já é um pouco mais estruturado, já tem toda uma rotina, né, de abordar cliente, de bilar a hora e tudo mais. Como é que foi para você? Foi uma mudança bem grande, eu diria assim, muito por conta dessa estrutura, Uhum, maior que ela as consultorias que eu trabalhei já tinham uma estrutura maior, uma base com vários clientes, então metodologia de desenvolvimento, tipo, utilização de uma metodologia de fato, que não acontecia na minha experiência anterior. uhum, Um pouco mais de cuidado com relação ao código, à qualidade do que uhum, era entregue, né, porque ali tinha um cliente por trás que estava, né, pagando pelo produto que estava sendo desenvolvido. Então muito essa questão da estrutura realmente foi o que mudou bastante. uhum, E dentro das experiências também de consultoria, eu digo que quando você está numa consultoria, se você está trabalhando na mesma consultoria que eu, vamos supor, a gente está numa consultoria trabalhando junto, mas eu estou num projeto e você está no outro. uhum, Muitas vezes se sente que a gente está em empresas diferentes, porque querendo ou não, a empresa meio que a consultoria puxa muito da cultura, do modo uhum, de desenvolver do cliente. É difícil, assim, você ter liberdade total de desenvolver e ter sua metodologia apenas da consultoria, você tem que seguir, né, normas ali do cliente, uhum, formas de trabalho do cliente, etcétera. Tem um lado bom que se você muda de projeto, meio que parece que você mudou de emprego, assim, você dá um uhum, restart ali, um refresh, né, mas uhum, também tem um lado não tão bom quando, o ambiente do cliente ali, não acaba sendo tão legal, ou você, uhum. enfrenta alguns desafios que na cultura da empresa você não enfrentaria, enfim, acho que tem um lado bom e um lado ruim ali, mas no geral foi algo que eu aprendi muito, nessa parte Uhum. mais cultural, até gerencial mesmo de projetos, né, aprendi demais, assim, nessas empresas que eu passei. Ah, muito legal. Você falando um pouco com o pessoal que não te acompanha, você trabalhou um tempo na CIT, um bom tempo na Concrete e na TW também, na ThoughtWorks. São Isso. grandes consultorias brasileiras, como você na Uhum. região de São Paulo, né, tem bastante impacto também na região de São Paulo. Eu trabalhei na CIT também um tempo, em um projeto e, nossa, quando eu fui para Campinas, pra quem conhece a região do Polis lá, cara, é imenso, assim, É gigante. parece uma cidade, assim, de tão grande que é, assim. E grandes Sim. empresas estão lá, né, Dextra, Uhum. A.C.I.T., Proci, Eldorado também tem bastante, muita coisa da Motorola, acho que é feito no interior de Campinas, que é bem interessante. Vários celulares, são feitos e desenvolvidos, né, o software feitos no interior de Campinas. E é Sim. isso que eu ia te perguntar, assim, como é que foi pra ti, assim, porque consultorias também tem um pouco de escala, né, tem consultorias que são um pouco menores e consultorias que têm uma escala mais global, né, tipo a TW. Imagino que para ti foi dentro do mundo das consultorias já foi também um outro shift grande, né. Que mais te impactou, assim, quando você chegou numa empresa, tipo, de nível global, assim, como a TW, por exemplo? Uhum. É, nossa, é difícil explicar, assim, Aham. na ACIT, foi ali na região de Campinas, eu já estava há um bom tempo, por ali. A Concrete foi minha transição e mudança também de vida, vamos dizer, minha mudança de Campinas para São Paulo, que eu achava que estava numa cidade grande até eu me encontrar em São Paulo. O E choque, né. então sim, Incrível. aham, vários Aham. choques por aí. E aí, entrar na TW enquanto eu estive na TW, eu estive em projetos, nacionais. Uhum, Mas mesmo assim a gente tinha ali alguns treinamentos que eram dados a nível global. uhum, E enfim, a cultura da TW, tanto para a parte de pessoas, quanto para a parte de tecnologia, foi
um aprendizado para mim muito grande, assim. Foi também ali uma transição bem forte para mim, porque, hã, ali, as pessoas são super acolhedoras, com você e você tem a possibilidade de praticar, de se desenvolver em determinadas práticas, desenvolvimento que vem de a nível global, com Aham. certeza, que é difícil de se ver em outros lugares, sabe. Então, nossa, quando eu me vi ali, eu falei: "Nossa, realmente aconteceu", assim, e foi eu Aham. senti e foi a partir dali também que eu comecei a ter mais confiança até no meu trabalho. Foi ali que eu comecei Uhum. a me envolver ainda mais com comunidades, ali na Concrete eu estava mais eu já comecei a me envolver, conheci, pessoas incríveis ali, a Cris, o Lucas, acho que você eu conheci quando eu estava também na Concrete, Uhum. mas eu estava mais na parte de organização. Quando fui para a TW eu já comecei também: "Ah não, eu acho que eu posso começar a falar mais sobre tecnologia", tipo, Uhum. comecei também a ter mais segurança, sabe, Sim. na minha base de conhecimento e pensar que tudo aquilo que eu tinha aprendido até então também poderia ser útil para alguém, né, e eu poderia compartilhar aquele conhecimento. Ah, isso é muito Foi legal. uhum. Isso é muito legal, porque pra quem não sabe, a TW é muito forte em comunidade, né, eles, por exemplo, eles criaram o TechRadar, que é uma coisa muito referência. Fora, CTO, palestrantes, tem uma cultura muito grande de tecnologia. Martin Fowler também, que é um cara muito conhecido. Enfim, a TW ela tem um legado, né, bem difícil de tirar, em tecnologia, e todo mundo conhece, assim, em algum aspecto, né, seja por projetos criados para open source também, bastante gente influente está lá também, Luciano Ramalho, enfim, é uma empresa com bastante renome, e é legal, né, você passar por um lugar assim, porque eu imagino que você aprendeu bastante também com as pessoas que estão lá, né, aprendeu, tipo assim, de Android com quem já está lá há bastante tempo, eh, até também projetos de alta escala também, né, porque eu sinto que, o nível de projetos que uma empresa dessa pega são projetos que são gigantescos, né, já não dá pra falar, obviamente, mas dá pra entender, assim, o quão grande é a escala, assim, né, eu imagino. Sim, sim. E a gente até brincava às vezes que, tipo, quando a gente entrava em um projeto, a gente via que o desafio era grande, aí a reflexão era: "Bom, se tivesse tudo certo, mil maravilhas, o projeto tivesse tudo todo organizadinho, não chamariam a TW, né?" É. Tipo, Uhum. Aham, aham. Então. geralmente quando a gente entrava, o desafio, ou era para conceber algo do zero ou refazer algo muito grande que não estava escalável, era para solucionar realmente um problema, grande. Uhum. Mas foi incrível, assim, o tempo que eu estive lá, com certeza. E é legal você falar sobre, renome, referência, que sim, tipo, eu tô no Spotify, frequentemente tenho reuniões com pessoas, que trabalham nos Estados Unidos, que eu nunca, tinha tido contato, e aí a pessoa: "Ah, da onde você trabalhava antes?". "Ah, na ThoughtWorks". "Ah, tá". Sabe, Aham, tem uma aham. referência mesmo não sendo Tem aqui um do peso. Brasil. Aham, tem peso também. E aí até foi engraçado que uma pessoa, uma desenvolvedora iOS que recentemente não, foi no final do ano passado, ela entrou para o meu time, entrou, no Spotify, ela disse que na época que ela morava em Nova York, o grupo de amigos delas, era um pessoal da TW, de Nova York também. Que Hã, maneiro. e aí a gente trocando, tinha muita coisa em comum, sabe, da cultura da Uhum, própria empresa que acaba meio que selecionando pessoas que também dão match com aquela cultura. uhum, Foi uhum. bem interessante, bem legal. Que legal, muito bom. Nossa, você fez um plug bom que foi a questão de comunidade, assim. A gente sabe que muita gente participa de evento, né, você vai em meetup, você vai em conferência, mas acho que a proporção de quem participa como, né, participante e também a proporção de quem participa como, palestrante, organizador ou às vezes quer escrever um artigo e tudo mais, é muito discrepante, né. O que que te motivou, né, a sair de participante para ser uma pessoa que começou a contribuir?
como uma pessoa referência, assim, de comunidade e palestra e artigo. Como é que foi pra ti esse começo também? Uhum. Acho que, com certeza, depois que eu comecei a me engajar mais, participar mais dos eventos, ver ali você falando, por exemplo, Toledo, a Aham. Cris, aquilo me despertava algo, quem sabe, né, um dia vou conseguir e Uhum. tal. E é como aquilo aconteceu, como o início do meu envolvimento palestrando, produzindo conteúdo foi mais na TW, ali também havia um incentivo maior de participação também, tanto Uhum. por, eh, você reafirmar, né, a empresa como uma empresa líder, né, em conhecimento em determinada área, mas também atrair mais, pessoas que queiram trabalhar na empresa, enfim, então aquilo Uhum. era bem divulgado e bem incentivado, então acho que tudo isso se juntou e aí eu tentei, sabe, a primeira vez foi no TDC, eu acho, em São Paulo, Aham. que, uma das organizadoras da trilha de Kotlin, trabalhava na TW e ela divulgou, sabe, Uhum. internamente o link para cadastro de palestras. E aí eu comecei a pensar, tipo: "Ah, quem sabe?". E Aham. foi. E aí eu submeti, fui aceita, e dali eu só fui tentando, assim, sempre que tinha uma oportunidade, participar. Uhum. E o retorno eu acho que é legal também quando você tem o retorno do pessoal que se identifica, que aprende algo, com aquilo que você, né, despende um tempo ali preparando, porque a apresentação, de fato, eu sinto que é lógico que dá um nervosismo de estar falando, dependendo, né, Aham. às vezes é uma plateia imensa e tal, mas, o tempo de preparação que você despende ali para uma determinada palestra, eu acho que o que vale é o que você recebe de feedback depois, que aquilo foi realmente válido, né, para as Uhum. pessoas que estavam ali assistindo. E aí isso é bem recompensador, assim, eu diria. E aí, isso que me manteve participando até hoje, Aham. assim. Acredito que não tão ativamente quanto antes, porque também hoje a gente, como a gente estava falando ali antes de começar, a gente não tem tantos eventos, acho que antes, naquela época que a gente estava ali organizando, Uhum. haviam vários, né, era bem, todo mês a gente tinha um evento diferente, né, de Android. Meetup e tudo mais. Aham. É. Aham. Agora já são menos, mas, assim, ainda assim tem conteúdo, Uhum. tem oportunidade, é só a gente dar uma vasculhada e dá certo. É, imagino. Não, pelo menos pra mim, assim, pós-pandemia, eu sinto que eu tive uma queda grande, assim, de energia pra comunidade, assim. Não que eu não esteja acessível, assim, eu ainda faço mentoria pelos programas do Google, como também faço parte do programa de experts, então também faço mentoria pra estudantes, mentoria pra empresa, do Google for Startups. Então, eu entendo como é que é, assim, eu não sei, assim, acho que alguma coisa mudou. Isso aqui, pelo menos esse papo aqui, por exemplo, é uma tentativa minha de tentar voltar aos poucos, né, contribuir, dar de volta para a comunidade de alguma forma, nem que seja com um papo informal, que eu acho que é o jeito mais honesto de você trocar ideia com a comunidade, você convidando pessoas de referência e tudo mais. E falando um pouco disso, assim, como é que foi pra ti entrar no programa de experts, né, que você entrou no programa de Google Developer Expert. Hoje temos alguns brasileiros fora do Brasil, eu tô morando fora do Brasil, tô em Amsterdã, mas temos brasileiros que ainda estão no Brasil, né. Você e o Glauber, que eu conheço, mas alguns já estão fora, né, o Igor, o Quinta também tá morando em Londres, tá no WhatsApp. Como é que foi pra ti, entrar no programa e conhecer o programa de experts? Como é que foi esse início, assim, né, de você, tipo: "Putz, será que faz sentido? Será que eu quero fazer isso?" E de fato entrar no programa depois. Eh, você participou bastante desse meu: "Ai, e aí, será que vai? Será que eu", enfim. Hã, tudo começou com uma mensagem, no LinkedIn, de um programa, o próprio Google ali estava tentando trazer, mais diversidade para o programa, e aí Uhum.
contatando pessoas, diretamente falando: "Ei, você conhece o programa, Google Developer Experts? Uhum. O que você acha? Talvez você seja um fit para o programa e tal". Eu já conhecia o programa, mas eu não me imaginava um fit para o programa. Uhum. Sim. Só que quando, essa pessoa me mandou uma mensagem, eu comecei a refletir: "Tá, o que que é esperado? Que a pessoa participe da comunidade". Sim, eu tô Uhum. participando, eu tô, palestrando ali algumas vezes, alguns Produzindo artigos. conteúdo, né. Uhum. Sim. É, parece, mas eu ainda não me sentia segura para submeter. Aí foi que eu comecei a conversar com você, e aí a gente meio que montou ali um plano, né. "Ah, Uhum. vamos produzir tantos conteúdos, e aí vamos botar ali um target, vamos Uhum. submeter", acho que foi setembro, se eu não me engano também, de 2021. Uhum. Hã, e aí tudo, assim, correu bem ali como conforme planejado mais ou menos, e realmente eu submeti quando, a gente tinha meio que combinado, e a minha submissão foi aceita, eu fiquei super feliz, Uhum. quando isso aconteceu. Foi bem um marco para mim também, eu entrei foi na pandemia, então quando eu entrei eu não pude, né. Desde então, quer dizer, agora já voltou um pouco mais, mas naquela época não haviam eventos presenciais, Uhum. foi no meio de 2021. hã, não havia ali não havia o apoio do Google para ir a eventos, porque eventos não estavam acontecendo. A gente Uhum. estava meio Uhum. que numa era de tipo, pra mesmo para produzir conteúdo ali, pela situação que a gente estava vivendo, era complicado, mas depois que esse período pior, vamos dizer assim, passou, eu venho, assim, aproveitando as oportunidades que eu tenho de troca, tanto Uhum. com os times de produto, né, que a gente tem ali de feedback, quanto, participar aí de eventos Android Dev Summit, eu fui 2 vezes. Uhum. Agora vai ter o Expert Bootcamp semana que vem, aliás, eu vou também. Uhum. Ah, e é isso, eu acho, também estar de perto ali de pessoas, né, referência, poder trocar nesses momentos que a gente está, junto ou mesmo Uhum. online, mensagens, você, o Glauber. Tem o Vitor que está no Brasil também, ele entrou Uhum. depois, ele estava no Spotify até quando ele entrou pro programa, então eu acho que, assim, acho não, tenho certeza, é um privilégio fazer parte Uhum. desse programa e acho que quando se trata de comunidade também, o alcance que você consegue gerar, né, como o reconhecimento do próprio Google, né, com relação a gente como sendo referência naquela determinada tecnologia, acaba Uhum. meio que marcando. Quando a gente publica algo, acaba meio que impactando um pouco mais, né, de pessoas. A gente É. submete uma palestra, acaba tendo um peso um pouco maior, então eu senti, Uhum. assim, que isso realmente mudou, sabe, pra melhor, com certeza. E foi Sim. bem o que eu estava buscando. No começo não acreditava em mim mesma, assim, que isso daria certo, mas deu Aham. certo, então foi. Que legal. E, pelo menos pra mim, assim, uma coisa que me ajudou muito essa proximidade com o Google foi dentro das empresas, assim. Eu sinto que eu tive reuniões profissionais com profissionais do Google sobre assuntos que eu estava lidando na empresa, assim. Você sente que te ajudou também nesse aspecto, assim, você, tipo, ter um contato um pouco maior com pessoas do Google para te ajudar em problemas específicos, tipo alguma lib, alguma coisa que você tem um acesso prévio, ou alguma coisa que você está usando, mas não sabe muito bem como abordar. Até o contato com a rede de GDS também. Você sente que te ajuda também profissionalmente falando? Sim, eu acho que, ajuda ao nosso próprio desenvolvimento. Às vezes a gente não consegue, por exemplo, usar uma determinada biblioteca no trabalho, porque, enfim,
não está sendo usada ainda, precisa de uma determinada migração, enfim. Uhum, E uhum, ali em testes, você ter a possibilidade de você, perguntar ou diretamente ou indiretamente para o pessoal, do time daquela lib que você está testando, uhum, ajuda demais, assim. A Tem determinadas situações aqui no Spotify, às vezes, isso não é tão direto, porque a empresa meio que também tem um contato já mais próximo, sabe, uhum, com o pessoal dos times de produto, uhum, mas, uhum, mesmo que seja só para o próprio conhecimento, acho que é super válido e ajuda demais, não vejo nenhum malefício, assim, nesse contato mais próximo, só benefícios mesmo. aham. Que massa, que massa, é muito legal. Eh, e você tem alguma lembrança, algum momento específico, assim, que te marcou como GDE, assim, alguém que falou com você, alguém que te procurou, ou alguma coisa que você, tipo, viveu, assim, que foi, tipo, muito legal, assim, depois que entrou no programa? Ai, bom, alguns momentos eu diria. A primeira vez que eu fui para o Android Dev Summit, hã, eu não fazia parte do programa de IDS. Uhum, Eu fiz o cadastro, preenchi o form, fui selecionada para ir, e aí na uhum, época a empresa que eu estava me ajudou com custo de viagem para eu ir até lá. uhum, E aí quando eu estava lá, eu conversei com a Florina, que era uma pessoa que, eu admiro muito, na época eu já uhum, admirava, conteúdos técnicos, pessoa como referência, enfim. E eu falei, porque eu já estava com essa mentalidade de fazer parte do programa de EDS, e eu falei com ela, né, sobre a respeito disso, se ela teria alguma dica e tal. E e ela falou, foi super simpática, conversou comigo. E uhum, aí depois, não me lembro exatamente, acho que 2 anos depois eu fiz parte do programa, e aí teve um evento, do Women Tech Makers, que eu estava, participando e a Florina também. uhum, E aí aquilo, tipo, me marcou bastante, porque eu estava, né, eu cheguei e conversei com ela, pedi dicas, e aquilo de uhum. fato aconteceu, sabe. Que Foi massa. muito legal, e eu estava ali, meio estava online, na verdade, era um evento online, mas mesmo Aham. assim, tipo, a gente estava ali conversando na mesma sala, Uhum. bem marcante, assim. Que massa. É muito legal, né, quando você conhece pessoas que você se inspira, assim. Eu já passei por esse momento várias vezes, assim, tanto que às vezes recentemente teve um evento do Google I/O Connect aqui em Amsterdã, e eu pude encontrar, a Maru, né, que é a diretora global de Developer Relations do Android, na época ela era, e eu pude conversar com ela, tipo, sobre coisas que eu acho que poderiam melhorar o ecossistema Android. Então, assim, eu estava falando literalmente com a chefe global da coisa, assim, e eu fiquei tão, tipo, me senti tão não pequeno, assim, mas me senti tão, sabe, grato, assim, pelas oportunidades que eu tive também. Eh, Quem me indicou para o programa do de ideias não lá atrás foi o Neto, né, quando eu conheci ele lá 2016, 17. E e até hoje, assim, a gente é uma amizade incrível, porque desde então, o programa só me trouxe coisas boas, né, eu consegui alcançar muita gente, conheci pessoas incríveis, tipo você, tipo o Quinta, tipo, tanta gente legal, então acho que é um programa muito legal, inclusive, até dando um disclaimer aqui, quem quiser saber mais sobre o programa de ideias, pode procurar a Angélica, pode procurar o Glauber, o Quinta, o Biratã também faz parte, o Vitor também, que entrou recentemente, né, tem mais ou menos um ano e pouquinho. Pode procurar a gente para falar sobre que a gente é basicamente nossa função, assim, a nossa função é falar sobre tecnologia, nesse caso Android, Kotlin e outras coisas a mais, né. Então, é bem legal isso. Sim, e até fazendo aí uma propagandinha, eu tenho um artigo explicando como foi esse processo, né, de, fazer parte do programa, GDS. A gente pode colocar no link na descrição do vídeo depois o link desse Isso. artigo e o pessoal pode dar uma olhada.
Eu sempre mando certinho pra todo mundo que me pergunta assim: como é que faz pra virar GTE? Fala, tá aqui, ó, Angélica criou esse artigo muito bom, pode ler que é tranquilo. Sim, sim, eu uso demais também. Maravilhoso. Nossa, e eu acho que pra fechar, eu queria saber um pouco mais como é que foi essa ida pro Spotify, porque o Spotify é uma empresa muito conhecida, né? As pessoas, todo mundo que eu conheço basicamente usa o Spotify para ouvir música, seja gratuito ou pago. E todo mundo conhece o app, conhece o site, a marca é muito famosa, muito antiga também, né? O Spotify vem aí sendo desenvolvido há, sei lá, diria 20 anos, sei lá, desde que me conheço por gente, assim, ou 15 anos mais ou menos. Desde que eu era moleque, eu ouvi falar do Spotify, assim, eu nem tinha, eu tava na faculdade ainda quando eu ouvi falar do Spotify. E, e é legal, assim, saber, assim, ver uma pessoa que você conhece estando nessa empresa, assim. Como é que foi pra ti, conhecer o Spotify e fazer o processo seletivo? Me conta mais. Sim, ai, bom, foi um marco, com certeza, também, o Spotify foi a primeira o primeiro app que eu comecei, assim, a pagar Aham, o o serviço, né? premium, sabe, na minha vida, foi o primeiro. E Uhum, desde então eu uso, todos os dias, eu acho, eu gosto muito de música. uhum, E aí quando teve o contato do pessoal, na verdade, foi o terceiro contato. Eu já tinha, tentado o processo seletivo anteriormente, não uhum, tinha passado, e aí pandemia, foi 2021, logo depois acho eu comecei em junho, uhum, foi em junho, foi. Eu já tinha entrado para o programa de GDS, então foi entrei um pouco antes, mas, o pessoal entrou em contato comigo, uma vaga no LinkedIn, para uma vaga na Suécia. E uhum, eu estava, na verdade, no processo de construir uma casa, que é a casa que eu tô aqui falando com vocês, aham, no interior de São Paulo, Socorro, dado pandemia, estava tipo home office, vou eu saí de São Paulo em 2020 e voltei para o interior. uhum, E aí eu nossa, Spotify, queria muito, mas não tô, assim, agora não pretendo me mudar e ir pra uhum, Suécia. Aí a pessoa do recrutamento me mandou uma mensagem: "Ah, mas a gente tem esse programa, Work from Anywhere, então você pode uhum, trabalhar do Brasil", porque existe no escritório do Spotify em São Paulo. Aí aí eu comecei o processo seletivo. uhum, Né, foi um desafio. Acho que até fica a dica para o pessoal que está assistindo aqui, não sei como são o processo seletivo geralmente das empresas, na Europa, mas as Big Techs, vamos dizer assim, em geral, o processo seletivo é um pouco distinto do processo seletivo mobile de empresas aqui do Brasil, locais. uhum, Aqui, geralmente, você faz um projetinho, né, o pessoal revisa seu projeto, ou você faz, live coding, mas tudo focado se eu estou fazendo processo seletivo para Android, vai ser focado em Android. uhum, O do Spotify, assim como outras big techs, é um pouco diferente, você tem algumas etapas que são mais genéricas, que elas pegam a parte ali de algoritmo, programação geral que não se aplica somente a Android, pode se aplicar para qualquer disciplina. uhum, Então é tudo, tipo, ao vivo ali, você tem um problema, você tem que resolver, com a pessoa entrevistadora, pressão, né, Isso que hã, eu ia falar, deve ser um nervosismo, tem que controlar um pouco a ansiedade pra não ficar tão demais. bananado, né? Sim, e inglês, né, que não era algo que eu usava no meu dia a dia, Uhum, hã, o que é outro ponto ali de nervosismo, para mim, pelo menos era naquela época bastante. Aí eu uhum, lembro que o dia do meu processo seletivo, eu fui para um sítio, é uma casinha que os meus pais têm no sítio e que na época tinha, na verdade ainda tem até hoje, mas foi o primeiro lugar aqui que tinha internet, fibra. Na uhum, casa dos meus pais, onde eu estava morando naquela época,
era via rádio, que era tipo, Nossa, choveu, acabou a internet. Aí eu fui pra caramba. essa casa, falei: "Vou ficar sozinha aqui com a internet e tal, fibra, vou fazer entrevista de boa". Aí no Uhum. meio da entrevista, meu pai chega com a nossa cachorra, uma cachorra Nossa. gigante, pastora, e ela me Uhum. vê, assim, ela fica tão feliz, ela sobe no meu colo, tipo, no meio da Durante a entrevista. entrevista. Meu Sim, Deus, que história. sim. A sorte é que o pessoal geralmente realmente é super de boa, Tranquila, né? Aham. faz Caramba. parte, a gente tá trabalhando de casa, enfim. Uhum. No final deu tudo certo, mas realmente fiquei nervosa e quando deu também eu fiquei muito feliz. Aham. Quando eu entrei, eu fiquei mais de um ano trabalhando totalmente remota, sem conhecer ninguém do meu time pessoalmente, porque os escritórios Caramba. estavam fechados, eh Aham. todos, e aí conforme o tempo foi passando, a situação da pandemia foi melhorando, em diversos lugares do mundo, aí os escritórios foram reabrindo, e aí eu lembro também outro marco ali, que eu tinha uma viagem marcada para conhecer o pessoal que trabalha comigo no escritório de Nova York, Uhum. em junho do ano passado, e aí na semana que eu ia para lá eu peguei covid. Eu não peguei Ai, durante nossa. todo o período da 2020, 2021 não peguei, eu fui pegar Aham, em aham. junho de 2022, Perto e da aí eu viagem. perdi a viagem, não foi. Ai, que droga, caramba. Uhum. Mas eu fui em agosto, aí deu tudo Aham. certo. Aí Nossa, que não peguei história. mais. Aham, sim. E Aham. foi quando eu me vi, assim, também entrando lá no World Trade Center, é o prédio 4, não é o grandão, assim, mas Uhum. ainda assim é gigante, tipo, Sim. onde o pessoal do meu time trabalha é o andar 69. Uhum. Hã, foi meio que realização de um sonho mais uma vez, me senti muito, como você falou, grata, né, por tudo Aham. que aconteceu, assim, no decorrer da minha carreira. Uhum. Eh, porque, de fato, quando eu comecei lá, caí de paraquedas na faculdade, eu não imaginava que depois de um tempo eu estaria ali, né, em Nova York e tal, na sede do Spotify. Nunca. Uhum. Fiquei Nossa, super feliz. Uhum. que incrível, que incrível. Que legal essa história. E eu queria saber um pouco mais, assim, é uma coisa que eu sempre fico muito curioso em saber, assim, de amigos que vão para empresas grandes, assim, como é que é trabalhar com Android nessas empresas, assim? Como é que é, tipo, o que que você sentiu, assim, de que mais te impactou, assim, de diferença? Porque a gente sabe que um app do Spotify tem bilhões de usuários, né, milhões de usuários diariamente, assim, fazendo, uma intensidade de serviços e streamings e, enfim, a escala é muito maior, né. Como é que foi pra ti, assim, o que que mais te impactou, assim, trabalhando de Android em consultorias, né, que são projetos médio, grande, mas sair de um projeto grande para um projeto, tipo, gigante, assim, como é que foi pra ti, assim, chegar e olhar o codebase e, tipo, absorver tudo isso? Uhum. Ai, eu imaginava que o projeto era grande quando eu entrei, mas quando de fato, assim, eu abri, nossa, era gigantesco, assim. Primeiro, pra você ter uma ideia, o meu computador, ele veio com uma configuração que não era para pessoas engenheiras da empresa, era mais para pessoas que não trabalham com desenvolvimento. Então o meu Uhum, computador uhum. simplesmente ele não dava conta de gerar o aplicativo. De buildar o app, meu Deus. Sim, Que aham. incrível. Aí tiveram que pedir outro, foi rápido, acho que foi 1, 2 semanas, eu recebi o Uhum. outro. Aí eu Caramba. consegui, de fato, trabalhar mesmo, consegui buildar, mas tanto aí em escala, tamanho de codebase, integração com diversos sistemas, mas também pelo fato de ter o alcance para milhares e milhares de pessoas, eu acho bizarro, assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, um teste, um experimento, e aí de um dia para o outro você está atingindo mais de 1 milhão de pessoas em um piscar de olhos. Só no teste, né. Sim, aham.
E aí, por Caramba. conta disso, existe, assim, muito cuidado, Uhum, com relação ao que é desenvolvido. E se ter mecanismos de rollback de diversas formas e também uhum, a qualidade daquilo que é desenvolvido ser, assim, assegurada, sabe. Por uhum, testes de diversos tipos, automatizados sempre. Hã, então as práticas de desenvolvimento que a gente vê na teoria, e às vezes que não são tão aplicadas na prática em alguns, lugares, quando a gente pensa em escala, tipo, tem que uhum. ser. Se não for, vai dar ruim, entendeu. Então, Sim. acho que a principal coisa é aquela teoria que você vê que, testes AB, cobertura de testes automatizados, trunk base de geração de release com rodar, tipo, assegurar que os testes estão rodando, que tá tudo coberto certinho. Tem que ser Aham. assim, senão imagina, o pessoal distribuído, cada um na Uhum, sua casa, diversos times mexendo ali no mesmo aplicativo. Se aquilo, né, não tiver diversos mecanismos de qualidade e assegurar que o negócio está funcionando de fato, uhum, eh, a possibilidade de dar problema é muito grande. Então, acho que isso é a coisa que mais difere, assim, de alguns lugares que eu já passei. Às vezes a gente uhum, luta para conseguir ter o negócio funcionando redondinho, né, dessa uhum, forma, aham. mas muitas vezes por conta da escala não tem tanta aquela necessidade, mas quando a gente tem uma escala grande, a necessidade existe e tem que acontecer. Imagino, imagino. Eh, dá pra falar quantas pessoas tem trabalhando com Android no Spotify? É um número público ou é um número fechado? Tudo bem se for fechado, eu só fiquei curioso porque, dado o tamanho do aplicativo, né, você fica tipo: "Putz, quantas pessoas estão mexendo nesse aplicativo", né. Eu sempre tive essa curiosidade, assim, de Uhum. saber disso. Eu não tenho esse número, não acredito que seja fechado, mas eu não vou ter agora Uhum, de cabeça. Eu sei que, no na área que eu tô, tem 10 desenvolvedores, mas uhum. é uma área em meio a Dentro muito. de várias features, né. Aham. Eu imagino, eu imagino. É. Não, isso é bem legal, assim, eu acho fascinante porque eu conheço muita gente, né, acaba conhecendo por comunidade e é muito legal, assim, perceber que, tipo, os problemas que a gente tem em aplicativos, tipo, menores são bem mundanos, assim, comparado com os problemas que, tipo, o Facebook tem, que a Spotify tem, que o Twitter tem. Então é muito legal, assim, ver, assim, tipo, bem no chão da fábrica, assim, como é feito, né, isso é muito bacana. Putz, que legal isso, que legal. E pra ti, assim, a cultura de engenharia, de uma empresa tão grande assim, o que que você mais aprendeu, assim, eu diria, assim? O que que mais te 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 fez crescer como um profissional indo para o Spotify, assim? O que que você sente que porque a gente aqui nesse Android WPR todo mundo meio que, tipo, passou por várias empresas, às vezes startup, às vezes consultoria, às vezes, projeto próprio. Então o que que você sente que mais, assim, te ajudou, assim, ou que você mais se sentiu impactada quando você como profissional, assim, o que que mais você sente que você absorveu estando num time de alta performance, tão grande quanto os do Spotify? Hum. Ai, nossa, é difícil de responder, assim, porque são tantas coisas. Eu vejo que Uhum. mesmo em 2 anos, ainda tem tanta coisa para aprender, sabe. Eu sinto que eu aprendi Aham. demais nesse processo. Agora, com certeza eu me sinto, assim, mais segura, também Aham. depois de 2 anos. Hã, Né. mas, hã acho que essa questão da da escala e de você, aplicar as técnicas de engenharia, assim, as boas práticas, né, testar seu código automaticamente, ter seus testes rodando em pipelines, com certeza. Uhum. A questão de lançar funcionalidades, usando
feature Feature toggles. flags, né? Aham. Isso, tipo, para você realmente ver ali o impacto, né, da sua funcionalidade no meio de muitas outras, Uhum, pegar uhum, bugs antes, né, de realmente fazer o release, o rollout de uma determinada funcionalidade. eh, a gente muitas vezes a gente fala muito sobre isso, na TW a gente falava muito da importância disso para todos os clientes, uhum, e às vezes não alguma coisa relacionada a isso era despriorizada para que uma funcionalidade X seja entregue em determinado projeto, uhum, não só lá, mas qualquer, lugar que eu já tenha passado, assim, anteriormente. uhum. E aqui eu vejo que isso tem um valor imenso, tipo, isso não pode ser despriorizado. Não negociável, né? Não, não, É, se imagino. uhum. Então, acho que é aprender de fato o valor e ver na prática o valor dessas práticas, sabe. Aham. Acho que esse O foi o maior. retorno, o valor percebido, né, diretamente na qualidade do software que vocês produzem, né. Sim. Que Uhum. legal. Uma última pergunta que eu sempre tive curiosidade, assim, o Spotify é muito famoso pelos squads, né, a cultura dos squads e tudo mais. Isso ainda existe como era by the book ou é uma versão meio que, tipo, evoluída do que eles propuseram no passado, que o pessoal propôs no passado? Olha, eu não lembro, como foi proposto exatamente, eu li quando fui entrar, mas, Uhum. ainda existe. Aham. Houve, assim, mudança em nomes de estruturas, existem, Uhum. reorganizações algumas vezes, assim, e Uhum. também existem, áreas separadas, sabe, dentro da empresa. Então, assim como na consultoria, você quando está trabalhando para determinado cliente, ou se você muda, você meio que muda de empresa, aqui Uhum. não é tão forte, mas você pode mudar totalmente o seu foco, entendeu? E aí, vai mudar consideravelmente, mas Uhum. a estrutura da empresa que tem, os times, né, as squads, e ali uma estrutura maior que contempla diversas squads relacionadas, e aí Uhum. assim vai, já ainda é assim, ainda Que legal. continua dessa forma. E os times são multidisciplinares, né, tem pessoas, no mesmo time, no time que eu tô, por exemplo, que trabalham com Android, trabalham com iOS, Data, para analisar ali os Uhum. resultados, né, Uhum. dos testes que a gente faz, produto, engenharia, Que maneiro. sim. Nossa, isso é bem legal. É muito massa ver, assim, tipo, às vezes a gente vê muita teoria em tech, né, muita coisa, tipo, se fala muito de Agile, de Scrum, de Kanban, não sei o quê, mas tem muita coisa que realmente funciona, assim, né, às vezes se usado corretamente, né. Eu tive muito isso com 3D, né, lá atrásão eu achava muito, papinho, blá-blá-blá, e quando você começa a usar no dia a dia, você vê o valor, você fala: "Putz, realmente, assim, tipo, fazer testando é uma coisa que faz sentido", ou às vezes não testar fazendo, mas garantir que você tem uma cobertura de testes grande para os funcionalidades core e tal. Então é só um Sim, exemplo do que a gente falou sobre os squads. E, pô, que legal, assim, é muito bacana ver isso, até pra a ideia também disso aqui é mostrar um pouco que, tipo, cara, dá pra sair de onde você tá pra você chegar num lugar assim, sabe. Você deve conhecer, né, você trabalha com rock, né, o Rock, Buarque, sim. e ele também teve uma carreira assim, né, ele começou bem, eu acho que ele era enfermeiro, ele era auxiliar de enfermagem, algo assim. E inclusive um abraço pra você, Rock, se estiver assistindo. É um cara que eu admiro muito, ele era moderador com a gente no Android Dev BR, mas hoje ele tá focado na comunidade que ele faz, o DevSpace. E eu acho muito legal você ver, assim, pessoas que saíram de uma situação específica e foram para um total oposto, assim, e chegaram onde quiseram chegar, simplesmente correndo atrás e, tipo, tentando tirar suco de pedra ali do máximo que consegue. E eu vejo muito isso em você também, né, como você falou, né, tipo, quem imaginaria, né, uma pessoa do interior de São Paulo ali, cidade pequena, foi crescendo e crescendo e crescendo. E isso é muito legal, assim, eu sinto que, pelo menos assim, pra mim, me inspira, assim, eu vejo como uma inspiração. Eu acho que espero, né, que pessoas que também estejam assistindo isso aqui, vejam como inspiração, né, pra correr atrás, assim, né. Não sei o que que você pensa sobre isso.
Ah, nossa, fico super feliz, porque como eu disse, assim, também você foi uma inspiração para mim quando ali eu comecei na comunidade, então, nossa, Obrigado. obrigada pelas palavras, e é isso, assim, eu tô com certeza falando aqui sobre a minha história para tentar plantar uma sementinha em alguém que tá assistindo a gente, para que Aham, realmente a pessoa veja que de fato, é possível que, às vezes, a gente passa por alguns momentos que a gente acha que aquilo não é pra gente, que é bicho de 7 cabeças, com certeza, já passei aham, muito, muito por isso. Mas, no geral, assim, a gente consegue com o tempo, fazer disso algo mais natural. E acho que quando a gente se identifica com uma determinada área e a gente gosta do que a gente faz, as coisas ficam mais naturais e o negócio flui, né, e aí as coisas uhum. dão certo. E eu agradeço demais. Obrigado pelo convite, Valmir. Ai, que legal. Nossa, eu agradeço também sua participação. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. E quem quiser falar contigo, te procurar online, como é que faz pra te encontrar? Sim, bom, eu tenho LinkedIn, meu LinkedIn é Angélica-Olivia, a gente pode pôr Uhum. o link Vou também para o botar os links pessoal depois aqui aqui. embaixo. Uhum. Tenho Twitter, mas não sou muito ativa, Uhum. no Twitter. Eu era um pouco há um tempo atrás, mas agora confesso que acho que é mais fácil o pessoal entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Também tenho o Medium, faz um tempo que eu não publico. Tem um artigo no forninho aí sendo preparado, Ah, opa. mas aham. Não tem nada tão recente, mas lá tem alguns artigos relacionados à GDE, relacionados à tecnologia, então o Uhum, pessoal pode dar uma olhada. GitHub também, uhum, alguns projetinhos aí, relacionado a Android, a testes também, uhum, tô com uhum, um projeto legal com a Ana Ludmilla sobre, é uma lib em Kotlin para ajudar em uhum. testes automatizados. E é isso, mas a gente coloca os links, aí o pessoal pode Aham, aham. entrar em contato. Boa, boa, pode deixar. A gente vai botar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E, putz, é isso. Muito obrigado, Angélica. Foi um prazer falar contigo. Para quem tá assistindo, a gente teve um gap um pouco longo nas entrevistas. A gente fez uma com o Glauber, que o link vai estar aqui embaixo também. Até no canal aqui perto também tem uma playlist com Papo Robô. Mas a ideia é a gente fazer mais entrevistas, então pode esperar que a gente tá aos poucos pegando um pouco de tração para fazer mais entrevistas. Essa foi a segunda, mas a gente quer fazer pelo menos uma, mais algumas para tentar compensar esse tempo que a gente ficou off. Então já tem algumas entrevistas já encaminhadas para as próximas semanas, semanas, diria. E é isso. Obrigado, Angélica. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E é isso. Até o próximo vídeo e um abraço. Obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau.